Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Aqui hoje vamos aprender um pouquinho, sobre a criação, conforme a gente pode observar nesses slides aí que eu estou passando. O primeiro ponto que a gente quer observar hoje é com relação à criação, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Bom, a primeira coisa que a gente vai descobrir no relato bíblico é que o relato bíblico, Gênesis capítulo 1 e versículo 1, não tem a preocupação de mostrar acerca da pessoa de Deus, trazer argumentos sobre a existência dele, nesse sentido. A Bíblia apenas começa com o registro bíblico, falando que todas as coisas que existem no universo foram feitas por Deus. Logo no começo do livro de Gênesis, a gente tem essa declaração: no princípio, Deus criou. A expressão hebraica é Bereshit bara Elohim. Esse nome Elohim, ele aparece 38 vezes nos 34 versículos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 2. Qual que é a importância desse nome? O nome Elohim é um nome de forma plural. A gente tem a forma singular, que é o nome El, Deus, que dá a ideia de força, que dá a ideia de poder, e a gente tem o seu plural, que é o nome Elohim, que dá a ideia de majestade, poder infinito, excelência, justamente para mostrar a qualidade, o perfil de quem está criando. Quem está criando é majestoso, é infinito, é um ser excelente. Então aqui o nome, no plural, ele tem essa característica. Assim como a gente chama alguém de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, o nome Elohim, ele quer trazer essa dignidade, à pessoa de Deus, que no caso aqui de Gênesis 1, é quem está criando. A obra criadora de Deus, ela mostra que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de propósitos, de desígnios e de progresso. Inclusive, um dos argumentos usado pela teologia filosófica, de que Deus existe, é o argumento sobre o desígnio, é o chamado argumento teleológico, que vem da palavra telos, do grego, que significa desígnio, finalidade, propósito. Esse argumento basicamente diz o seguinte, que tudo que Deus criou tem um propósito, tem uma finalidade. Então, a obra criadora de Deus aponta para isso, para um ser inteligente que criou todas as coisas com um propósito, com uma finalidade. Bom, vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a criação do universo. Em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, há uma afirmação de que Deus criou a matéria em um ato. Nada existia e Deus então criou a matéria com o poder da sua palavra. Inclusive, o vocábulo hebraico bará, criou, dá essa ideia, de criar do nada, criar algo completamente novo, algo sem precedentes. Inclusive, dentro da teologia, existe a ideia da criação ex nihilo, que é uma expressão latina que significa do nada. Deus criou todas as coisas do nada. Inclusive, Hebreus 11 e versículo 3 aponta para essa ideia, onde o texto diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A criação, quando a gente olha, observa a palavra de Deus, a gente vai observar que a criação foi realizada de maneira progressiva. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Antes eu quero enfatizar que o Espírito Santo ele aparece no relato bíblico como tendo participação na criação. A palavra de Deus descreve o Espírito Santo como uma ave voando sobre um ninho onde estão os seus filhotes. A palavra de Deus lá em Gênesis 1 e versículo 2, no hebraico, ele diz o seguinte: Veruach Elohim meharefet al pene hamaim, que diz: o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Eu marquei aí, circulei, quadriculei em vermelho, para os irmãos verem onde aparece o texto, a palavra meharefet, se movia, pairava. Então ele pairava, se movia sobre aquela superfície da terra que estava caótica e sem forma, e ele, agindo juntamente com o Pai e com o Filho, deu forma e ordem à terra. Então Deus ele sempre vai gerar ordem da desordem, ele sempre vai gerar ordem onde há uma situação de caos. É o que a gente vai observar aqui, a partir do próximo slide, com relação à criação, como que se deu o processo da criação. Primeira coisa que eu quero falar, para a gente imaginar, para a gente pensar, é o seguinte: os dias da criação, embora muitos pensam que tenham sido dias literais de 24 horas, a Bíblia ela não se preocupa em responder isso, porque a palavra hebraica usada para dia no relato da criação é a palavra Yom, que pode aparecer na Bíblia Sagrada como período de 24 horas, período de um tempo, eras. Então não há como a gente saber se os dias da criação foram dias literais ou não. É importante a gente saber que a Bíblia ela diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou, a terra e ela era sem forma e vazia. E Deus então começa agora a dar forma e encher a terra. Os 3 primeiros dias da criação é Deus dando forma à terra. Os outros 3 dias, do quarto ao sexto, é Deus enchendo a terra que estava sem forma, que agora tinha forma e que estava vazia, e Deus vai enchê-la. O primeiro dia da criação, Deus ele vai dar forma à terra, separando luz das trevas. No segundo dia, Deus vai separar as águas de cima, que são as nuvens, das águas de baixo, os ribeiros, os lagos, os rios. O terceiro dia, Deus vai separar os continentes dos mares. Vai fazer essa separação entre continentes e mares. Então, no quarto dia, que está ligado ao primeiro dia, Deus vai encher com luminares. No quinto dia, Deus vai encher aquela separação de águas de cima com aves e as de baixo com os animais aquáticos. No sexto dia, agora já tem ali os continentes, Deus vai encher com animais terrestres e agora a terra com o primeiro ser humano, no caso, Adão. Bom, existe uma teoria, que é a teoria da recriação, mas essa teoria ela não se sustenta. O que diz essa teoria? Que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, houve um cataclisma, houve um caos na terra, provocado pela queda dos anjos, provocado pela queda de Satanás. Então, para alguns, essa teoria diz o seguinte, que Deus criou os céus e a terra,
Depois houve todo um caos gerado pela queda dos anjos, e a partir do versículo 2 Deus começa a recriar. Hermeneuticamente, quando a gente observa, faz uma análise do texto, o texto parece que não está indicando isso. A maneira mais correta de se interpretar é o seguinte, que Gênesis 1:1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, ali funciona como uma introdução ao relato da criação. E Gênesis 1:2, que fala que a terra era sem forma e vazia, vai iniciar como que se deu a criação. Esse relato da criação, Gênesis 1:2, vai até Gênesis 2:3. Esse relato ele é o relato do ponto de vista cosmológico, onde Deus está falando acerca da criação do cosmos, mais diretamente ligado à questão da Terra, né? A criação da Terra. Há um segundo relato da criação, que vai a partir de Gênesis 2:4, do ponto de vista antropológico, ou seja, é onde a Bíblia está relatando a origem da humanidade. Tá? Então existe um primeiro relato, que vai de Gênesis 1:2 a Gênesis 2:3. Esse relato ele é do ponto de vista cosmológico, onde dá ênfase à criação da Terra. E o segundo relato, que vai a partir de Gênesis 2:4, é do ponto de vista antropológico, onde o autor, Moisés, vai trabalhar o relato da origem da humanidade. Ok? Bom, no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Descansar no sentido de terminar a atividade criadora. Ok? Gênesis 2:2 diz: descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Então é descansar nesse sentido. Então aqui a gente vê que Deus fala e a partir da ordem da criação criativa, criadora de Deus, as coisas começam a surgir. Depois que tudo estava criado, né, Deus viu que tudo que ele criou era muito bom. A palavra que aparece lá no hebraico dá a ideia de algo que é bom, mas também é algo muito belo. Ok? Então vamos aqui observar um pouquinho sobre a criação do homem. O corpo humano ele foi formado do pó da terra, à semelhança que se deu com os animais. Por isso o homem se relaciona com os animais. A substância do corpo humano contém os mesmos elementos químicos da terra. Temos 25,6 de oxigênio, 65,4 de hidrogênio e outros elementos químicos como carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, sódio, magnésio, cloro, potássio, cálcio, manganês, ferro, cobre, iodo. Então são substâncias químicas também encontradas, né, na Terra. Então isso mostra que há uma ligação do ser humano com a natureza, com a terra, porque ele foi formado do pó da terra. Inclusive o nome Adão, em hebraico, Adam, homem, ser humano, tem a mesma raiz, né, da palavra solo, terra, pó, que é a palavra Adamá, justamente para deixar clara essa ligação, né, entre ser humano e terra, pó da terra. Então, a palavra bará, criar algo sem precedente, é usada em Gênesis 1:27 para se referir ao ato da criação do homem, né? A palavra hebraica, né? Ela mostra isso, né? Vai-verá Elohim et Ha'adam, e criou Deus o homem, para deixar bem claro que a criação do homem foi algo especial, algo sem precedente. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem tem dignidade. Ele recebeu o sopro de Deus, espírito imortal. Por isso, ele pode ter comunhão com Deus. Ele é um ser moral, não obrigado a obedecer seus instintos como os animais, porém possui livre-arbítrio e consciência. O homem é um ser racional com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias. À semelhança de Deus, o homem tem domínio
sobre a natureza. Para nós irmos para o encerramento da nossa aula, vamos enfatizar que Deus descansou no sétimo dia, não no sentido de terminar toda a obra ou toda a atividade, né? Mas no de terminar a atividade criadora. Isso aponta para a gente que quando a gente observa o dia do repouso, os homens eles devem lembrar que Deus é o Criador, Ele é o Senhor do tempo. Então, por isso, o homem deve reservar tempo para prestar culto a Deus, reconhecendo que Deus é infinito e o homem é um ser finito. Bom, a última página, ou o último slide aqui da nossa aula, fala sobre o homem no Éden. Podemos ver a solicitude de Deus pelo homem nos seguintes fatos, né? Deus colocou no Éden, delícia ou paraíso, um ambiente agradável, protegido e bem regado. Deus proveu para Adão uma companheira idônea, instituindo aí o matrimônio. Deus concedeu a Adão ampla inteligência, pois ele podia dar nomes a todos os animais. Deus mantinha comunhão com o homem. Deus pôs o casal à prova. As provas são oportunidades de demonstrar o amor e obediência a Deus. Também constituem um meio de desenvolver o caráter e a santidade. Então a gente percebe, por esse último slide, que Deus, ao criar o homem e colocar o homem no jardim, cercou o homem de todos os cuidados e de meios para que o homem pudesse ser fiel a Deus, pudesse manter a sua fidelidade a Deus. Mas, infelizmente, como a gente vai observar nas próximas aulas, o homem pecou contra Deus, o homem caiu. Então, Deus colocou o casal à prova, mas, infelizmente, eles não passaram, né, nessa prova de obediência a Deus e caíram. Bom, Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.